O medo de ficar sozinha que você não admite. Olha, eu quero começar esse vídeo hoje dizendo para você que esse, se não for o mais difícil sentimento de admitir, é um dos mais difíceis. E eu te falo isso não porque ele é feio, mas eu te falo isso porque ele é humano. E é algo que praticamente todo mundo experimenta, sim. Desde que nós nascemos, nós temos medo de ficar sozinhos, né? Medo de ficar sem segurança afetiva, medo de estar num ambiente onde nós não sejamos pertencentes de nenhum grupo, onde nós não sejamos parte de nenhuma tribo. Então, o ser humano, naturalmente, ele sente esse medo de ficar sozinho. Só que esse é um assunto delicado porque a maior parte das pessoas não consegue admitir isso. Ela não consegue admitir, sim, eu tenho medo de ficar sozinho, eu tenho medo de ficar sozinha. E é interessante porque quando você conversa com as pessoas, e eu me lembro que em alguns momentos, até em conversas amistosas com a minha filha mais velha, em algumas conversas até com a minha filha mais nova, em conversas terapêuticas com amigos e amigas, as pessoas falavam assim, porque fulana ou fulano tá sempre pulando de uma relação para outra, de um namoro para o outro, de um ciclo para o outro, porque o fulano não consegue ficar sozinho. E muitas vezes é verdade. A pessoa não consegue ficar sozinha e ela não admite isso. Né? De ser o seguinte, olha, realmente, eu não consigo ficar sozinha. Porque a pessoa ela é muito julgada se ela disser isso. Ela é muito julgada pela sociedade, embora todo mundo tenha esse medo. Mas é muito difícil de admiti-lo. E eu te digo isso porque o medo da solidão, ele não fala sobre carência. O medo da solidão, ele não fala sobre você estar quebrada. Pelo contrário, como eu disse, o medo da solidão, ele é humano. Mas o medo da solidão, ele fala de momentos em que você precisou de alguém, mas você não teve. E por isso que eu disse que é um assunto delicado. Porque em algum momento da tua história, em algum momento da tua vida, em algum momento da tua infância, e eu sei que esse é um assunto delicadíssimo, você precisou de alguém e você se viu sozinha, você se viu sozinho. E eu não quero me aprofundar aqui nesse assunto de que você precisou de alguém na infância, porque isso é tema para uma outra oportunidade. Mas o fato é que você desenvolveu esse medo e não admite, porque lá atrás, em alguma outra experiência, você precisou de alguém, mas você não teve essa pessoa. Então hoje, o que você tem? Você tem as suas escolhas todas dirigidas pelo teu medo. Enquanto que uma pessoa que não tem esse receio, e veja bem, mas você acabou de dizer, Daiane, que todo mundo tem esse medo. Sim, todo mundo tem esse medo. Mas tem pessoas que convivem com essa sensação, convivem com esse sentimento de uma forma saudável. Eu não vou estar com pessoas o tempo todo, eu não vou, de repente, até mesmo se você for casada, ou se você for casado, ou se você tiver um companheiro, uma companheira, essa pessoa não pode ser a tua fonte de segurança. Porque a vida passa, as pessoas morrem, a gente vai ficar em algum momento sozinho. Mas quando esse medo não é tratado de forma saudável, ele passa a dominar a tua vida e todas as tuas escolhas e todas as suas decisões, elas são dirigidas pelo medo. E quando a gente toma decisão por medo,
é um grande problema. Porque você não está tomando decisões que te fazem bem na tua essência. Você está tomando decisões que acalmam o teu medo, o teu sistema de defesa, que te deixam numa zona de conforto. E por que eu estou lhe dizendo isso hoje? Obviamente que eu quero muito que você admita que você tem medo de ficar sozinha, que você tem medo de ficar sozinho. Não é uma fraqueza, não é fruto de carência. Eu já admiti isso há muito tempo, para mim mesma. E a primeira pessoa para quem você deve admitir é para você mesma. Olha, eu fiz uma reflexão, Daiane, realmente, eu tenho medo de ficar sozinha. Outro dia eu conversei com uma grande amiga, ela é um pouco mais velha que eu, mas ela disse, eu tinha medo de ficar sozinha. Hoje, eu estou sozinha e tá tudo bem. E tá tudo bem mesmo. Apesar de, por exemplo, os finais de semana às vezes serem mais difíceis para ela, apesar de os finais de dia serem mais difíceis para ela convive com isso de uma maneira minimamente saudável, sabendo que vão ter dias que vai ser mais fácil, vão ter dias que será um pouco mais difícil. E tá tudo bem. O problema é, como eu disse, eu quero que todos os dias eu esteja rodeada de pessoas, eu quero estar sempre num relacionamento, eu quero estar sempre numa dinâmica, porque eu não quero admitir que eu tenho esse medo, eu não quero tratar isso na minha vida, eu não quero encarar isso. E aí as tuas escolhas começam a ser muito, muito fora daquilo que você precisa. E, sabe, essa autonegação, essa capa que a gente coloca, essa máscara de dizer que a gente é forte, que eu não tenho medo, isso cansa. Nós temos trabalhado aqui, em quase todos os vídeos, falando desse cansaço. E você vê que eu venho construindo com vocês aqui nesses vídeos uma narrativa de você não pode fingir as coisas. Você não pode não admitir as coisas, porque isso não traz cura. E você vai ficar cansada da quantidade de bagagem que você vai carregar na sua vida, porque cada vez que você tiver que trabalhar um sentimento, trabalhar uma situação, você está negando aquilo. E aí vai acumulando, vai chegar uma hora que você não vai suportar mais. E aí é como eu falei para vocês aqui nos primeiros vídeos que eu gravei. Você pode chegar numa depressão, você pode chegar num ciclo de ansiedade onde você vai ter várias crises. E você pode, inclusive, chegar onde eu cheguei, num burnout. Onde você perde totalmente o controle emocional. E você passa a funcionar totalmente errado. Isso aconteceu comigo. Então, a primeira coisa que eu queria é... Você não precisa... Presta atenção. Gente, desculpa eu estar tocando toda hora, que onde eu estou está bem quente. Eu estou na praia, como alguns de vocês sabem, está bem calor aqui. Mas você não precisa eliminar o medo de ficar sozinha, porque você não vai conseguir fazer isso, tá? Você não vai. Como eu disse aqui, todo mundo tem medo. Mas você precisa admitir. Você precisa ser honesta e honesto. Eu tenho medo, Daiane. O que eu faço com esse medo? Daiane, o que eu faço se eu não dou conta de ficar sozinha nem por um mês sem me relacionar com alguém? E aí eu fico nessa busca frenética de estar sempre querendo esconder que eu sou uma pessoa que tem medo da solidão. Olha, com muito respeito, com muita gentileza e com muita autocompaixão, e nós temos aprendido o autoamor. Eu quero que você admita para si mesma e para si mesmo. Isso é humano. Eu sou um ser humano. Eu não sou uma máquina. Eu não sou feita de paralelepípedo que não sente nada. Quem não sente nada, gente, tá morto. Quem tá vivo, sente e sente muita coisa. Então, fica comigo para mais vídeos. Curte esse conteúdo para que a gente consiga chegar em mais pessoas, por favor. Me ajude nessa corrente.
Compartilhe esse vídeo se ele fez sentido para você e me ajuda a tocar outras vidas, me ajuda a tocar outras pessoas que, assim como eu, já estiveram numa situação de desespero. Pode ser que você que está aí do outro lado me ouvindo esteja também nessa situação de desespero. Vamos formar uma corrente de cicatrização e transformar tudo isso em muita força.